A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma transmissão de nossa EBD em Família. Famílias que aprendem, famílias que servem, em nosso canal JEP Peniel. E estamos estudando a lição de nosso primeiro trimestre de 2026. E nesta edição estudaremos a lição de número 4, com o título A Paternidade Divina. Mas antes, mais uma vez eu quero estar apresentando a você a minha esposa Thalita Vaz. A paz do Senhor, amados irmãos. Muito obrigado por estar adentrando na sua casa, no meio da sua família e abençoando a sua residência. Desde já queremos pedir que você curta, compartilhe, para que possamos alcançar mais vidas através da palavra do Senhor e que você venha a ser ricamente abençoado. Estamos desde já num ambiente bem agradável, abençoado, aqui essa praça bastante frequentada, bem próximo da nossa residência, né, Thalita? O lugar que nós escolhemos para a gente estar gravando esse vídeo, transmitindo compartilhando com você, né, esse ensino da palavra de Deus. E a Thalita vai estar apresentando esse lugar. Este lugar, amado, é a Praça Santa Rita de Cássia. Você está vendo logo aqui atrás, é a Igreja Católica, que também aqui fica nesta praça e que é muito frequentada. Um dia que você vier em Curitiba, ela fica aqui na região do Auê, aonde nós residimos. E que Deus possa te abençoar e você vir aqui neste lugar também conhecer Curitiba, que é uma cidade bem agradável. Desde já, queremos aí deixar para você indicando esta localidade que estamos aqui gravando hoje. Isso. E a Thalita também vai estar fazendo a nossa leitura, né, a nossa leitura do texto áureo, nossa verdade prática e a nossa leitura bíblica em classe. Então, como já foi falado, nós estamos na lição de número 4, do dia 25 de janeiro, né? Pela graça de Deus, já passamos o meio do mês aí de 2026. Então, diz assim, a paternidade divina. E o nosso texto áureo, que está em 1 João, capítulo 4, versículo 14, diz: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Nossa verdade prática, a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. A leitura bíblica em classe, ela está em 1 João, no capítulo 4, do versículo 13 até o 16, que diz: Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois em nós deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quer que estamos em amor, está em Deus e Deus nele. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos iniciar a nossa quarta lição, falando sobre a Trindade e especificamente da pessoa de Deus. E nessa lição nós vamos falar de um dos atributos de Deus, né? E no caso, nessa lição é a paternidade, né? Então é muito interessante e importante a gente saber para que a gente possa entender o interesse de Deus em se aproximar de nós, através do envio do seu Filho, através da elaboração, né, deste plano salvífico, né? Nossa introdução, ela já enfatiza que Deus não é apenas um ser transcendente e soberano, ele também é Pai em sua essência. Glória a É Deus. interessante, é uma palavra que ela mexe muito com o nosso ser, com a nossa história, quando a gente trata desta palavra paternidade, né? Principalmente a lição vai até abordar o presente, o comportamento da sociedade, quando nós encontramos hoje, né? É uma figura que está se encontrando com tantas as ações
que vem, né, demonstrando uma mudança muito radical na sociedade que a gente vive, né? Então são pais que não protegem mais, é uma paternidade hoje muito, um número expressivo, né, de abandonos, né, Verdade. de lares por parte da paternidade. E isso vem mexendo e muitas das vezes vem até fazendo com que nós vemos nos se sentir desacreditados com a paternidade, né? Só que através das escrituras e através dessa lição nós vamos entender que o Deus que nós servimos, ele é pai. E ele é pai, ele não é um pai instável, mas ele é Verdade. um pai estável. É um pai próximo, presente e que nos garante segurança, né, Thalita? E quem sabe você que está assistindo essa lição, mesmo sendo cristão, você pode estar guardando uma mágoa no teu coração, que muitas das vezes você não teve um pai presente na tua criação. E devido a isso, muitas das vezes você guarda esta mágoa. Mas eu quero dizer para você que você hoje tem um pai eterno, um pai que está de braços abertos para te auxiliar, para te ajudar. E como diz aqui a nossa introdução da nossa lição, ela diz: paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Então aqui, irmão Rafael, se você puder observar, o que é paternidade? É proteção, é amor. E é isso que Jesus oferece para nós. É isso que o Pai oferece para nós. E só ressaltando, amados, que a nossa lição, ela fala da Trindade. São o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são juntos, iguais. Eles são um ser que nos levam à igualdade, irmão. Então hoje nós estamos aqui aprendendo a nossa lição sobre paternidade. E quem sabe a paternidade física na tua vida, ela não teve. Mas saiba que hoje Jesus diz para você que Ele é teu pai, Ele é teu amigo, Ele é teu companheiro e que Ele quer transferir este amor de verdade para você. Sim. E dentro aqui da nossa, a gente já entrando na nosso primeiro tópico, ele tem como título a revelação da paternidade do Pai. Então nós vamos entender, né, a revelação da paternidade do Pai. O nosso primeiro subtópico, nós vamos identificar a definição da paternidade do Pai. Eu já quero começar com Efésios, capítulo 6 e o versículo 4, quanto ele diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, em todos. Nós entendemos que esse texto ele nos mostra que a paternidade de Deus, ele é um dos atributos, ou seja, isso já faz parte da natureza dele. Então, a lição do decorrer nós vamos entender que Deus não se tornou pai, né, ou adquiriu esses atributos com decorrer, né, do seu ato de criação. Não, faz parte da sua natureza, né? Então ele começa aqui: a paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade. Como diz lá que nós vemos, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por tudo em todos, né? Aqui tem um comentário no nosso livro de apoio, tem um comentário do dicionário Bíaco, que ele diz assim: Deus é sobre todos, é soberano e supremo. Ele é por todos, seu poder emprega na igreja inteira. Ele é em todos, seu espírito habita na adoração diante do próprio trono, eterno em Cristo. Todos somos filhos do mesmo Pai celestial. Glória a Você Deus. observa que essa paternidade ela abrange toda a nossa estrutura de fé, de vida, de testemunho. Não é isso, Thalita? Isso mesmo. E nessa definição da paternidade do Pai, o Pai é a fonte de tudo, Ele é soberano,
Ele é o princípio sem princípio, e ele não é gerado, mas ele é aquele que gera o Filho, e de quem junto com o Filho procede o Espírito Santo. Aqui também diz que entender a paternidade divina é uma fonte de consolo, e podemos confiar no cuidado do Pai, pois ele é o originador de toda boa dádiva, como diz em Tiago, capítulo 1, e o versículo 17, que nos diz assim: toda boa dádiva, a todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, aqui diz que ele é a fonte, ele é o princípio, é desde o início, né? Mas é aquele que gera o Filho. Então já estavam ali, todos juntos, né? Antes da fundação, nós aprendemos que antes da fundação de tudo, eles já eram, já existiam. E aqui diz que o Espírito, né, Santo, ele procede. Então, nós estamos aqui para definir que a paternidade do Pai é uma paternidade divina, é uma fonte de consolo e que podemos confiar no cuidado do Pai. Quem sabe você hoje, no meio da sociedade, tem visto que o pai não tem mais protegido o filho, o pai não tem mais dado apoio ao filho. Nós sempre ouvimos dizer assim, agora ele já está de maior, ele que cuide da vida dele. Não é assim. O nosso Pai Celestial, ele não olha para a nossa idade, ele não olha para o nosso tamanho, ele não olha o que nós muitas das vezes estamos fazendo, mas sim ele nos corrige. E nos corrige com amor, irmão Rafael. Sim. Porque essa paternidade é uma paternidade que nos dá o consolo, que nos dá o cuidado, que nos dá a boa dádiva em Cristo. Sim, é importante nós entendermos a definição da paternidade do Pai, não da palavra paternidade. Então, nós temos que procurar entender através das Escrituras, dentro da Trindade, qual que é a, a, a ação de Deus dentro da Trindade. Então, Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa e o Espírito são uma pessoa. E cada um, eles são distintos, de forma distinta. Então, ou seja, cada um age de uma forma. E dentro da Trindade, Deus ele sempre vai ter essa representatividade de origem, de criador, de iniciador de tudo, né? E ele é a primeira pessoa. Isso, é a primeira pessoa da Trindade. Um exemplo bem claro aqui é em 1 Coríntios capítulo 8 e o versículo 6, que quanto nós vamos ver que todo o texto, quando se aplica à Trindade, nós vamos ver que Deus, ele sempre está com essa representatividade de origem, né? Então 1 Coríntios capítulo 8 e o versículo 6 que diz assim, ó: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Vê como ele tem aparece no texto como sempre o primeiro, como o iniciador, sempre nesse sentido. E um só Jesus, e um só Senhor, Jesus Cristo, segunda pessoa, pelo qual são todas as coisas. Isso é importante nós entendermos para que a gente não venha se confundir que dentro da Trindade existe uma hierarquia, né? Existe que Deus ele é superior ao Filho. Não, eles são todos da mesma substância, são todos iguais. O que nós estamos procurando entender é a função, é a personalidade, a pessoa de cada um, como é que ele trabalha, né? Então Deus sempre vai ter essa representatividade, né? Eu costumo dizer assim, que quando nós estudamos a Trindade, a doutrina da Trindade, nós temos que ter uma visão de dentro. Quando nós falamos somente da Trindade, é algo resumido. Nós entendemos que a Trindade ela é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso se resume quando a gente fala de fora, né? Mas a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, ela nos dá essa possibilidade de entendermos por dentro, de forma muito mais próxima. Então essa é a definição para que a gente possa entender da paternidade do Pai, né? Isso mesmo. E já que no nosso segundo subtópico, né, da mesma, a revelação da paternidade do Pai, que diz a paternidade eterna do Pai. Diz assim,
Deus é Pai desde toda a eternidade. Quando ele fala na oração sacerdotal, o próprio Jesus nos diz: e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então esse texto, ele nos ensina que o relacionamento entre o pai e o filho é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus como pai é eterna. Não houve momento em que Deus se tornou pai. O pai sempre foi pai, o filho sempre foi filho e o espírito sempre foi espírito, irmão Rafael. Então aqui, como o irmão já falou. E é bem importante esse nosso segundo tópico para nós entendermos justamente essa paternidade. Porque quando nós se aplica essa palavra paternidade a um contexto humano, todo pai, para se tornar o pai, ele teve que se surgir durante essa caminhada um filho ou uma filha, né? Só que esse conceito, ele não se aplica a Deus, porque a Trindade, todos eles são iguais. Verdade. Em substância, eles não existe hierarquia, né? Então nós temos que entender que desde a eternidade o Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito Santo sempre foi Espírito Santo, né? Nós vamos ver em seguida que o texto ele aponta que Deus gera o Filho, mas nós vamos entender lá na frente o conceito desse gerar, né? Que não está atrelado ao tempo, não está atrelado a um dia. Então, Pai, nós temos que entender que Deus, dentro da Trindade, ele sempre foi Pai, né? Eternamente sempre foi Pai. E o Filho eternamente sempre foi Filho. E o Espírito Santo eternamente sempre foi Filho, é Espírito Santo. Verdade. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que diz aqui, ó: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, né, nas alturas. Glória a Deus. Então aqui o comentário também do dicionário, comentário Bíaco, ele diz assim, ó: explica que o Cristo como resplendor da glória do Pai revela de forma perfeita a majestade de Deus. Ele é a expressa imagem da sua pessoa, a expressão exata do seu ser. Implica dizer que o Filho possui a mesma essência do Pai, né? Então ele tem a mesma essência. Então esse termo não caracteriza que Deus, que Jesus se iniciou, foi gerado, foi criado um dia, né? Mas não, Deus sempre foi Pai, Filho sempre foi Pai, desde a eternidade, e o Espírito sempre foi Espírito, desde a eternidade. Isso mesmo, em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, ele nos diz assim também: bendito o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, esse versículo também aqui, ele já vem lá nas lições anteriores, que nós também já estudamos. E aqui está falando novamente da fundação. Então, ele nos elegeu, né? Nós fomos criados. Nós fomos criados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Mas como o irmão já falou, né? Desde o princípio eles já estavam juntos e o Filho tem a mesma essência do Pai. E assim ele nos elegeu, né, para estarmos em comunhão também, né, com os irmãos, com aqueles que estão próximos de nós. Então, Jesus, ele sempre nos ensina isso, o Pai sempre nos ensina isso, que nós devemos ter os atributos dele também, que é o amor, a caridade, né, estarmos ali em relacionamento com o nosso próximo, né, porque sem o próximo você não consegue viver sozinho. O ser humano
não é um ser para viver só, irmão. Ele é um ser relacional, né? Ele é um ser para estar ali junto, para estar ali em comunhão. Não fique só, irmão. Muitas das vezes você está passando por uma situação difícil, peça ajuda a alguém, aquele teu irmão da igreja próximo. Aí você pode dizer, irmã, mas hoje eu não confio mais em ninguém. Mas desculpa eu dizer, irmão, nós somos seres humanos e somos falhos. Então nós estamos aqui para dizer para você que nós, mesmo seres humanos imperfeitos, Jesus habita em nós. Então, viva o amor de Cristo na sua vida. E é bem importante que às vezes o fato de nós entendermos isso nos traz mais segurança, como já falou na lição, no seguinte, que às vezes as pessoas não conhecem realmente a capacidade, né, de Cristo. E as pessoas muitas das vezes se sentem inseguras pelo fato de que hoje há muita disseminação de ideias que colocam em xeque a divindade de Cristo, a sua finalidade, o seu poder, a sua majestade. E isso não é só não se surgiu hoje isso. Não. Desde o início. Tanto que nós vamos estudar o Evangelho de João, ele tem como um dos principais interesses a defesa da fé, justamente pelo fato de vertentes estarem surgindo no meio dos irmãos, contestando justamente a divindade de Cristo. E uma das ideias era justamente de disseminar essa ideia nas mentes dos irmãos, que Jesus, na verdade, ele foi criado, né? Então, e isso colocava uma limitação na fé, porque quando nós conhecemos a Cristo e entendemos que o Jesus que morreu naquela cruz é o próprio Deus, como diz em João, capítulo 1, versículo 1, que ele já inicia o seu evangelho, né? Dizendo que o Verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Então, ele sempre vai abordar a Cristo como reconhecendo que ele é o próprio Deus, né? É o próprio Senhor. E isso é muito importante. Você que está ali conhecendo, se aproximando a Cristo, saiba que o Cristo que está te atraindo, ele é o próprio Deus. Não há luta que possa pará-lo, não há adversidade que possa transmitir a ele uma impossibilidade. Não. O próprio texto lá em Lucas, ele vai dizer que para Deus nada é impossível. E esse Deus é o mesmo Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. Glória a Deus. E como, né, o nosso terceiro subtópico, como já foi falado, né, sobre o Pai gerou o Filho, né? Então nós vamos falar sobre essa geração. Fala aqui na nossa lição. A geração do Filho não implica, como o irmão Rafael acabou de falar, na criação. Ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência. E aqui diz em João capítulo 5, versículo 26, fala: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Significa que o Pai não recebeu vida de ninguém, ele é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente, mas eternamente gerado. Então, como diz em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Então aqui está falando sobre da alta existência de cada um, né? Como cada um trabalha, né? Como cada um ali realiza na nossa vida, que venhamos aceitar aquilo que muitas das vezes aos nossos olhos parece que está terminado, acabado, mas ali vem a esperança deles na nossa vida com a essência, né? Então o Pai não implica na criação, o Filho não implica na criação, né? E ele sempre existiu, irmão Rafael. Sim, com o Pai. É interessante nós entendermos aqui esse termo, justamente, que é o nosso entendimento humano, né? Então, quando a gente aplica que ele gerou o Filho, nós implicamos tempo, início, né? Então, nós aplicamos criação. E é interessante nós entendermos que esse sentido que Deus gerou, ele não demonstra que Cristo foi gerado um momento, mas ele quer demonstrar justamente a funcionalidade de Deus na Trindade, como o Criador,
como o restaurador, o início de tudo, né? Um exemplo nós vamos ter aqui, ó, em João, capítulo 5 e o versículo 26, ó, que diz assim, ó: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo. Um teólogo, Henry, ele comenta, ele explica assim, que ele diz: e como Deus, que dá vida a todas as coisas, é o dono de sua própria existência, da mesma forma é Cristo, que dá vida, ressuscitou a si mesmo para a vida através do seu próprio poder, né? E isso ele confirma lá em João, capítulo 10, versículo 18. Olha só o que diz, versículo 10 e o 18. Ele diz assim, ó: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a dá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Então aqui o texto de João mostra que o sentido de gerar é só uma questão de posição dentro da Trindade. Mas Jesus é igual ao Pai. Ele tem autoridade. Deus, como tem poder de dar a vida, Cristo também tem poder. Glória a Deus. Eles são iguais. Então não se aplica a criação. Mas nós entendemos que Cristo ele não foi criado, mas sim gerado, né, no âmbito eterno, eternamente gerado. E aqui diz que a autoexistência de Deus, pesquisando na fórmula teológica, é de que ele existe por si mesmo. Ele é a fonte de sua própria vida. Ele não foi criado, nem depende de nada externo para existir, sendo independente e autossuficiente. Então, como foi falado aqui, não foi o tempo, irmão, não é o tempo, mas sim desde a fundação, desde antes da fundação eles já existiam, né? Então é isso que nós temos que compreender, que desde antes da fundação eles já existiam, e é isso que nós estamos aprendendo aqui nesta manhã. Desde já também você que tem alguma dúvida, coloque aí nos seus comentários, ou se você quer algo para falar também, coloque no seu comentário aí, que nós estamos aqui para aprender um ao outro, como em família, né? Como você está vendo. Ninguém é melhor do que ninguém, irmão. Estamos aqui para aprender a palavra do Senhor. Sim, e seguindo dentro do nosso raciocínio, para a gente entender essa empregação, em Salmo 2, o verso 7, que diz assim: o Senhor me disse, tu és o meu filho, e hoje te gerei. Você observa que esse termo está implicado lá, né, que Deus gerou o filho. Mas aqui a explicação diz assim, ó: implica dizer que o filho não foi criado, mas eternamente gerado. Glória a Deus. Há uma diferença de ser criado e gerado, né? A expressão hoje te gerei não se refere a um tempo cronológico, a um ato temporal ou criacional, mas a uma realidade eterna, né? Nós vamos ver isso lá em Atos capítulo 13, perdão, e o versículo 33, ó. Olha só o que diz aqui, ó: como também está escrito no Salmo 2, meu filho, és tu hoje, meu filho, és tu hoje, te gerei, né? Então esse termo não se aplica criação, mas se aplica gerar, né? Verdade. E no nosso subtópico 4, diz assim: o Pai nos concede o Espírito. O Espírito Santo também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai. E ele é enviado, irmão, pelo Filho. Está em João, capítulo 16, e o versículo 7. Saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que um detalhe teológico. É uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. O Espírito Santo, irmão, é o próprio Deus enviado para estar conosco para sempre, né? Então, aqui ele não foi gerado, né? Ele já procede, ele já teve a origem com o Pai, né? Já é uma distinção do tópico anterior, né?
enquanto no subtópico 3, nós aprendemos que Deus gerou o seu Filho, né? E isso já não se aplica no caso do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo ele já não foi gerado, mas sim ele é proveniente de Deus. Isso, verdade. E isso nós vamos ver lá em João, capítulo 15, o versículo 26, que diz assim, ó, é o versículo 26. Mas, quando vier o Consolador, que eu, da parte do meu Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então, o Espírito, ele não é gerado, mas ele é o proveniente de Deus, ou seja, ele é o próprio Deus, né? E como está em Atos, capítulo 5, o versículo 3 e 4, que diz: Disse então Pedro a Ananias: Por que enche Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não fica para ti, é vendida, não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, olha só, mas a Deus. Tá vendo então aqui como foi falado? Ele é o próprio Deus, irmão Rafael. Então, porque ali na verdade nesse texto é interessante nós vermos que o próprio Pedro, dentro daquela situação, ele trata o Espírito como Deus, né? Então, e outras passagens nós vamos já ver a abordagem que demonstra que Deus gera o Filho. glória a Mas Deus. quando se trata de Deus e o Espírito, eles são provenientes, né? O Espírito é proveniente de Deus. É bem interessante Verdade. isso, nós entendemos, né? E em João, capítulo 14, o versículo 16 e 17, olha o que ele nos diz. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Então, a palavra já está dizendo aqui, né, que ele é o próprio Deus, né, que habita em nós. E aqui em João, né, capítulo 16, o versículo 3 diz assim: E isso vos farão, porque não conhecerão o Pai nem a mim, né? Então, mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que vos tinha dito, e eu não vos disse, e isso desde o princípio, porque estava convosco. Esse texto, ele nos mostra que o Espírito, ele tem justamente a finalidade de nos guiar em toda a verdade, Glória né? a Deus. E o Espírito, ele é o que? Ele é proveniente do Pai. Então, quando nós entendemos essa verdade, é interessante que nós percebemos que quando o texto ele trata que nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que entender que o Espírito habitando em nós, o próprio Deus também habita, né, em nossa vida. Verdade. Então, isso nos traz o que? Um reconhecimento, uma garantia dessa paternidade, entendendo que a paternidade de Deus, ela não é aquela paternidade incerta, com limitações e muito mais distante, não, ela é próxima, segura e infalível, né? Glória a Deus, irmão. E você que está assistindo esse vídeo, saiba que você tem um pai e que esse pai, ele está ao teu lado para te ajudar, para te consolar, porque ele nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Então, antes de você tomar qualquer decisão, antes de você tomar qualquer atitude, saiba que você não está ferindo somente você, mas está ferindo aquele que te criou, que te formou e que te gerou, né, no ventre da sua mãe, porque antes mesmo da gente nascer, antes mesmo da gente ali, a nossa mãe nos conhecer, a Bíblia diz que o Senhor, ele já estava ali gerando a cada um de nós. Então,
fique com esta palavra, não desista daquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa. Quem sabe você foi um filho que o pai o rejeitou, que a mãe o rejeitou, e quem sabe você viveu no meio da sociedade com essa rejeição. Mas eu quero dizer para você que você tem um pai, tem um consolador que te ama. E Amém. a nossa sinopse aqui diz: a paternidade de Deus é eterna, revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito Santo. Glória a Deus. Agora nós vamos para o nosso tópico 2, que tem como título Reconhecendo a Paternidade do Pai. Glória a Deus. Então ali nós já vamos avançar mais. Em nosso primeiro subtópico, nós vamos abordar e procurar entender que confessar a Cristo como Filho torna de forma notória esse reconhecimento dessa paternidade. É bem importante isso, né? E aqui eu já quero começar lendo lá em 1 João, capítulo 4, e o versículo 15, quanto nós vamos entender a importância de reconhecer essa paternidade. Só que ela existe um processo, que é justamente o que? Reconhecer Jesus Cristo como Filho. Olha que diz em 1 João capítulo 4, versículo 15, diz assim: qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Glória a Deus. Então a importância de confessarmos a Jesus Cristo para podermos obtermos essa paternidade. E essa paternidade ela tem uma consequência de que? Da adoção, de nos tornarmos como filho, não somente sermos criatura, mas avançarmos em intimidade, né? Então aqui explica que explica, em vista disso, reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada, ou seja, um reconhecimento de uma fé íntima, é uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente. Bem importante isso, né? Isso é verdade. E isso está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz assim, que fala aqui para nós, 9 e 10, que diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, muitas das vezes, tem muitas pessoas que dizem assim: mas eu aceitei o Senhor lá na minha casa. Mas você tem que confessar publicamente, ir numa igreja, numa denominação e confessar ao Senhor, até mesmo no grupo de oração, né? Porque se com o teu coração você já aceitou, com a sua boca você tem que confessar ao Filho de Deus, né? Aceitando-o como um único e suficiente Salvador na sua vida, né? Sim, é bem importante porque a fé que a gente vive em Cristo, a fé cristológica, ela não é uma fé que tem que se restringir ao ser. Ela é uma fé que ela é gerada dentro de nós, mas ela tem que se tornar notória. Verdade. Todos têm que perceber a mudança, todos têm que ser impactados, justamente porque nós somos, através disso, nós se tornamos uma ferramenta na mão de Deus, né? E aqui, como diz em 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 3, que diz assim, 12:3, que diz: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Glória a Deus. O que nos leva a reconhecer justamente essa paternidade e aceitar a Cristo é um agir da própria Trindade. O Espírito nos impulsiona, quem tem o Espírito confessa a Cristo e automaticamente se torna filho de Deus. Isso, e aquele que nega o Filho de Deus, diz na nossa lição, que tem uma consequência em negar o acesso ao Pai. Que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia: Senhor meu Deus e Deus meu,
E sobre esta consequência, quando você nega o Filho de Deus, você está negando o próprio Pai, que é o acesso ao Pai. E diz aqui que é em 1 João, capítulo 2, e o versículo 23, olha que ele nos diz sobre esta palavra. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, como nós estamos falando, quando você reconhece, você se torna um filho de adoção. Você ali tem todos os direitos. E não é um direito terreno, amado. É um direito eterno de salvação junto ao Pai, irmão Rafael. Sim, só reforçando essa colocação, que e hoje nós vivemos numa cultura que muitas ideias têm permeado o nosso meio, fazendo com que muitas pessoas às vezes tenham uma fé oculta, né? Uma fé secreta. E muitas das vezes a pessoa já criou algum fundamento para se dizer que ninguém precisa saber da minha fé, ninguém precisa saber do meu crer. Verdade. E isso até se restringe até a um relacionamento social, pessoas que decidiram, baseado nesses ensinamentos, muitas das vezes até nem congregar mais. Verdade. Não faz parte, porque as pessoas entendem assim, eu sou a igreja. E nós temos que entender que a pessoa sozinha, ela não é a igreja. Ela é uma célula. Ela é uma célula. Nós só somos uma igreja, juntos, né, quando estamos juntos, reunidos. Cristo é a cabeça e eu não sou o corpo, eu faço parte do corpo, há uma diferença. Então, quando o membro ele está fora do corpo, ele vai apodrecer, ele vai entrar em decomposição. Né? O membro ele só é nutrido quando ele está junto ao corpo. Então, essa ideia que se permeou dizendo assim que eu sou a igreja, não. Você não é a igreja, você é uma célula, você faz parte do corpo da igreja. E que faz parte desse corpo, e quando você se afasta, você faz falta. Você faz falta. Então saiba de uma coisa, como eu sempre digo, não há ninguém perfeito, o único perfeito é Jesus. E que em toda a sociedade, em toda a comunidade, você vai ver pessoas que muitas das vezes nos decepcionam, mas Jesus jamais nos decepciona, irmão Rafael. Sim. Então, você negando o Filho, você está negando o Pai. Em Mateus capítulo 10, o versículo 32 e o 33, que diz assim: portanto, qualquer que me confessares diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. E no nosso segundo subtópico, aqui do segundo tópico, que é reconhecendo a paternidade do Pai, diz: a perfeição do amor do Pai. O amor faz parte da natureza do Pai, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele, que está em 1 João, capítulo 4, versículo 16. O amor do Pai é sacrificial, demonstrando ao enviar o seu Filho. Então, aquele que tem o amor de Cristo é diferente, é um ser diferente, é uma pessoa que, independente da situação, demonstra o amor de Deus. Mesmo no meio das decepções, demonstra o amor de Deus, porque, como diz assim, Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, a nossa lição também ela vai falar sobre o sacrifício de Jesus na cruz, que foi um sacrifício por amor. Foi ali um sacrifício que, quando você for ver ali, Jesus ele não olhou para aqueles que estavam crucificando, mas ele olhou para a humanidade com amor, ele olhou para aqueles que estavam ali com amor. Então, quem somos nós para olhar para a nossa sociedade e condenar ela? Nós temos que viver o amor do Pai. Porque Jesus mesmo naquela cruz estava ali aqueles dois ladrões e ali um falou para ele: Senhor, hoje quando tu estiveres ali no teu paraíso, lembra-te de mim. E Jesus respondeu: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, meu amado, nós estamos aqui falando sobre o amor. E que amor que nós estamos oferecendo para o nosso próximo? Amor de interesse? Ou o amor que é o amor de Deus na nossa vida, irmão Rafael, como diz? E que amor nós estamos transmitindo para a sociedade que estamos vivendo hoje? Porque ser servo de Deus hoje em dia não é só nós dizermos através de lábios, mas é através do testemunho e da prática, irmão.
Sim, porque é uma forma de nós reconhecermos o sacrifício, né? O quanto está escrito lá em João, capítulo 3, e o versículo 16, um texto bem conhecido nosso, né? Que diz que, o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós, na lição passada, nós entendemos que esse termo amor, né, ele demonstra que é um amor em funcionamento, né, um amor simbólico. Né, o texto, entanto, que a palavra amor, ela se trata de um verbo. Glória Né? a Deus. Ela nem é um substantivo aplicado ali. Então, é um amor em prática. Então, e esse amor ele deve ser demonstrado justamente, né, com essa representatividade da nossa vida, expressando esse amor. E esse amor, irmão, ele fala aqui também, né? Esse amor inequebrável. Nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor. Né? Então, é como o irmão está acabando de falar, esse amor é um amor inequebrável, né? É um amor que somente Deus tem por nós. É infalível, né? Isso. Em Romanos 5 e o Romanos capítulo 5 e o versículo 5 que diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. E aqui falando, como nós falamos desse amor que é inquebrável, diz aqui em Romanos capítulo 8, e o versículo 38 e 39, que diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem sabe você que está assistindo essa EBD em família, você deve estar dizendo no seu coração assim: ah, mas eu estou afastada do Senhor, eu estou longe do Senhor. Mas hoje o Senhor diz para você que Ele está de braços abertos. E o que pode nos separar do amor do Senhor? A altura, a profundidade, as pessoas, as situações, sim. Somos seres humanos e temos sentimentos, temos ali muitas das vezes pensamento de desistência, ou até mesmo você está querendo tirar a sua própria vida. Mas Jesus, Ele é o dono da vida. E Ele está aqui de braços abertos para dizer que Ele tem esse amor por mim e por você. Nós não somos melhores, nenhum do que o outro, mas nós somos sim e precisamos do Senhor todos os dias na nossa vida. Verdade. E o nosso tópico 3, que tem como título As Bênçãos da Filiação Divina. Glória a Deus. Você vê que a lição ela vai nos levando a um caminho progressivo, né? E a gente vai aprendendo uma coisa e também nós aprendemos benefício daquilo que nós praticamos e ela já atrai outras, né? Isso, Então, e aqui nos diz sobre o reconhecimento, no primeiro subtópico, confessar a Cristo, no segundo, a perfeição do amor. Já vai progredindo, crescendo e a gente vai aprendendo mais, né? E eu quero começar lendo lá em 1 João, capítulo 4. 1 João capítulo 4 e o versículo 17, que diz assim: nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então esse amor, as bênçãos divinas, elas nos dão aquela segurança de não ter medo no dia do juízo. Verdade. Muitas das vezes as pessoas hoje elas querem se aproximar de Deus, levando no sentido literal a palavra temor, que realmente quer dizer, significa medo, mas não é no sentido pavoroso. Jesus ele não quer que nós servimos a Ele com medo, com pavor. Verdade. Mas pela aquela conquista do Espírito Santo, pela aquela segurança, entendendo que Ele é o melhor caminho. Né? Ele não é aquele ser radical, opressor, não. O interesse dele é justamente nos amar, nos compreender, fazer com que os momentos
difíceis e impossíveis para nós se tornem possíveis e viáveis. É para isso que Ele nos concede toda a estrutura que nós precisamos para servi-lo e para usufruir daquilo que Ele tem de melhor, que é justamente a sua salvação. Amém. E aqui na nossa lição diz que o crente não é mais um escravo, ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. Quem sabe você, muitas das vezes, ainda se sente culpado daquele passado lá, mas você hoje é um filho de Deus. Mas eu quero dizer para você que você não é mais escravo, você é livre. Diz o hino do Fernandinho que diz assim: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Então, tome posse dessa palavra. Você tem que esquecer aquele passado que muitas das vezes, o que você era, ali Jesus já pagou. Agora você é filho de Deus, não é mais escravo, irmão Rafael. Sim. Quem sabe o inimigo tem te acusado ainda sobre isso. Hoje é um servo do Senhor, livre de toda acusação de Deus. Você é filho de Deus. E a bênção da filiação divina é justamente nos trazer essa segurança. Nós não podemos ter medo da condenação. Jesus é o nosso advogado, né? Porque é o fato pavoroso daquele que está sem o Espírito. É este medo, ele é a nossa segurança. Em Hebreus capítulo 9, e o versículo 27 diz assim: e como ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Né? Por mais que isso seja uma verdade, no dia do juízo, aquele que está firme com Cristo não tem o que temer. Não tem o que temer desse dia, do grande dia do Senhor, porque nós seremos justificados. Isso é garantia de aquele que aceita e tem uma vida pautada justamente em servir a Cristo. E só lembrando também a nossa lição, ela diz algo muito importante também. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação, mas sim que o Espírito Santo habitando em nós testemunha a nossa filiação e extinguindo o medo da condenação. O verdadeiro amor aperfeiçoado em nós, que é pelo Espírito, remove o medo, pois no amor não há temor, ante o perfeito amor lança fora o temor. Então, só lembrando você que isso não significa que o crente não possa perder. Isso está tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Em Ezequiel, capítulo 18, e o versículo 24, olha o que ele diz: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou neles morrerá. Então, só lembrando você que esta palavra ela nos faz compreender que você pode ter 20 anos de crente, mas aí você diz assim: eu vou dar uma volta ali no mundo. E muitas das vezes a morte ela chega e você está afastado do caminho do Senhor. A Bíblia diz aqui que através disso, se desviando-se o justo e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? É uma pergunta. Então, que você possa meditar nisso. Qualquer momento ou qualquer situação que nós venhamos nos afastar do caminho do Senhor, sim, irmão, só há dois caminhos, o céu e o inferno. E muitas das vezes nós colocamos na nossa mente dizendo: não vou mais servir a Deus, vou me afastar por um tempo. Mas cuidado com esse teu afastamento, que pode lhe trazer consequência. Pode ser definitivo, né? Isso é verdade, irmão. E também em 1 Coríntios, capítulo, como diz aqui, capítulo 10, o versículo 12, ele também nos diz: aquele, pois que cuida está em pé, olhe para que não caia. A nossa sinopse diz: confessar que Jesus é o Filho de Deus e evidenciar de filiação divina e comunhão com o Pai. Amém. E o nosso terceiro tópico desta nossa lição abençoada sobre a paternidade divina, o nosso subtópico, o nosso tópico diz assim: a experiência do amor do Pai. E o nosso subtópico diz assim, irmão Rafael: o amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito.
Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele, que está em 1 João, capítulo 2, versículo 5. Então, como diz aqui, o aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito Santo, né? Então, jamais nós vamos demonstrar o amor pelo nosso próximo através da nossa força, através do nosso querer. Não, somente através do Espírito Santo de Deus, como nos diz a palavra do Senhor aqui. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, nós somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo através do quê? Leitura da palavra, oração, jejum e estar em comunhão com os irmãos. Irmão Rafael. Sim, é interessante esse terceiro subtópico, que nós vamos aprender que justamente esse amor ele não pode ficar escondido. Ele tem que ser exercido. E ele tem que ser exercido com uma maturidade. Nós temos que entender que hoje também nós vivemos em uma sociedade onde a liberdade que se tem hoje, ela se torna, querendo ou não, invasiva para quem quer exercer o quê? Quem quer ter uma vida pautada na moralidade, né? Na justiça. Então esses princípios, hoje em dia, eles não são muito aceitos dentro da nossa sociedade. Então a pessoa que pratica honestidade, a pessoa que pratica a justiça, é muito fácil ele encontrar um grupo que ele é rejeitado, né? Porque hoje o mundo, a ideia se prevalece da expertise. É a lei do mais esperto. Verdade. Só que esse conceito ele não se aplica na vida de um crente. Então a gente tem que entender que a nossa lição, ela vem nos estimulando que justamente o amor do Pai é a maior identificação, né? É uma forma da sociedade ver que Deus ele está presente em nosso meio, né? Verdade. Então quando a gente olha aqui em 1 João capítulo 2, o versículo 3 e 4, que diz assim: e nisto sabemos que o conhecermos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Então qual é o interesse de toda a estrutura de presença que Deus ele faz na nossa vida? É fazer com que esse amor, com essa presença de Deus na nossa vida, ele seja notória, seja visível para todos. Verdade. Para todos, né? Em todo o ambiente, né? Isso, e na nossa lição diz, como o irmão falou, o amor é prática, e a própria lição diz: não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada, que está em 1 João, capítulo 5, versículo 3. Cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Devemos viver de maneira que nossa prática aprofunde a realidade do amor. Refletir sempre Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor. Então, como foi falado, o amor ele é prática. Mesmo com aqueles que nos perseguem, mesmo com aqueles que querem ver a nossa derrota, o amor ele é prática. Ele é uma obediência. E você só recebe a bênção, irmão, através da obediência. E você só vai ter isso e adquirir isso através do Espírito Santo de Deus. Não há outra forma. Obedecendo através da palavra, matando o seu próprio eu, matando o seu próprio ego, né? Porque muitas das vezes nós como cristãos dizemos assim, mas eu tenho razão, ele não tem razão. Não, você tem que ser pautado conforme a palavra, através do amor de Cristo. Então, como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que ele nos diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Então, muitas das vezes, é bonito nós estarmos em cima de um púlpito pregando sobre o amor. Muitas das vezes evangelizando sobre o amor.
mas no nosso ambiente de trabalho, ou independente da localidade, nós não demonstramos esse amor. Então nós estamos sendo falsos enganadores. Estamos enganando a nós mesmos, não o Senhor. Então, é bem interessante isso, que o amor de Deus ele faz com que nós possamos se relacionar com o mundo corrompido, mas de uma forma justa. Isso. Né? E o ambiente que nós somos inseridos, nós somos subjugados. É verdade. A não fazer aquilo que as Escrituras nos diz. E é interessante aqui em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 25, eu não vou ler, mas é um texto bem conhecido, que ele trata justamente do que? A obra da carne e o fruto do Espírito. Então ali há uma luta bem no ambiente. E hoje o que é importante nós entendermos é que esse amor ele deve ser praticado de uma forma amadurecida. Em que sentido? Porque em todo lugar que o cristão ele for inserido, ele sempre vai se tornar um ponto de referência. Porque é uma luz que está ali dentro. E hoje é muito fácil nós encontrarmos critérios que permeiam dentro de uma comunidade, dentro de um conjunto de pessoas, que é a injustiça ali que impera. Verdade. Então muitas das vezes, até dentro do próprio trabalho, dentro de qualquer ambiente, o fato de exercer a injustiça, a corrupção, ela sempre vai estar diante do cristão. E sempre vai ser hoje em dia imposto pela sociedade que você deve seguir essas ideias, você deve ceder, né, esses princípios. E quando o crente verdadeiro ele resiste, há um levante contra a vida dele. Verdade. Aí que entra o amadurecimento, porque dentro da sociedade que nós vivemos hoje, nós não podemos viver de forma oculta. A nossa fé ela tem que ser expressada, o nosso amor ele tem que ser compartilhado. Mas nós temos que ter a maturidade de defender isso como o nosso princípio. Verdade. Porque nós vamos ver na Escritura, o mesmo Jesus que está pregando o amor em João 3,16, é o mesmo Jesus que chegou no templo e quebrou tudo. Deu chicotada, né? Então a gente observa que nós temos que entender que as nossas atitudes, nós temos que ter uma visão lá na frente. O que ela vai refletir? Ela vai nos refletir algo moral? Ela vai nos refletir algo imoral? Porque é isso que nós temos que ter. Porque tem direitos que nos cabem, mas se nós exercermos ele, o resultado moral ele vai ser negativo. Verdade. Então nós não podemos, dentro da sociedade que nós vivemos hoje, nós não podemos abrir mão dos nossos preceitos, de exercer aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque querendo ou não, sempre nós vamos levantar lutas, nós vamos levantar oposição, nós vamos levantar pessoas que se sentem incomodados, mas nós não podemos recuar. O que nós não podemos agir é, como diz em Gálatas capítulo 6, as obras da carne. Nós refutarmos as pessoas, lutarmos contra as pessoas, mas nós não podemos aceitar ideias e temos que combater ideias que contradiz a palavra de Deus, porque nós temos que entender que Jesus, ele ama o pecador, mas ele repudia o pecado. Verdade, irmão. E para completar a palavra, aqui em Mateus capítulo 22, que está na nossa lição, em versículo 37 e 40, mas antemão logo diz aqui que os fariseus e os escribas estavam ali e fizeram uma pergunta, né? E teve um doutor daquela lei que interrogou a Jesus ali naquele exato momento. E olha que o mestre disse. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, como foi falado, a sociedade hoje, ela não demonstra mais amor. Ela demonstra somente interesse. E principalmente levando para o nosso ambiente de trabalho. O nosso ambiente de trabalho hoje, se você for ver, aquele que o cargo é dado, quando ele está naquele cargo, ele se sente superior aos outros. Mas ali ele não está para demonstrar, principalmente se for cristão. Ele tem que demonstrar o amor com a sua equipe. Ele tem que demonstrar ali que ele é servo de Deus. E saber diferenciar aquilo que é certo e que é errado, não chegar logo com o julgamento. O mundo, ele não conhece o amor de Cristo, ele chega logo com o julgamento. Mas o Senhor, nós só recebemos este amor, não tem de outra maneira, através do Espírito Santo. E você só vence a obra da carne, irmão, não é pela sua força, não adianta.
Você só vence através do Espírito Santo. Através da tua força, você sempre e eu vamos ser derrotados. Sim, seja lá onde for, principalmente hoje, dentro de faculdade, do trabalho, não deixa a luz que há em você, que é Jesus Cristo, ficar ofuscada. Dentro da faculdade, hoje é onde se encontra o maior polo de, de ideias que vão contra a própria palavra de Deus. Não, se levante. Pode ser um professor, pode ser quem for, quem contradiz a palavra de Deus, nós temos a responsabilidade de mostrar a verdade. Glória a Deus. Porque olha o que diz lá em 1 João, capítulo 2, e o versículo 15 e 17, que diz aqui, assim, ó, 15 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Verdade. Então, se eu tenho o amor de Deus na minha vida, a oportunidade que foi me dada, ou dada para aquele que tem o Espírito de Deus, ele vai combater, ele vai transmitir, ele não vai ficar em oculto, né? Porque nós temos que colocar em prática justamente a justiça. Assim como eu permito que a pessoa ela viva da forma que ela quer, porque Jesus não obriga ninguém a aceitar ele, isso aí é um convencimento, mas eu tenho que também me fazer respeitado, respeitar a minha fé, respeitar as minhas escolhas. E aqui esse texto, dentro do entendimento da nossa lição, ele diz assim, ó, amar o mundo é incompatível com amar a Deus. Rejeitar o sistema mundano é evidência de amor perfeito e crescente compromisso com o Pai. Então, o sistema, a gente tem que ser de forma expressiva, que a gente não aceita o sistema mundano. Ou seja, o que é que esse sistema? Não é o sistema político, não é o sistema constitucional, não é isso. É o sistema que o inimigo opera para induzir as pessoas a se afastar de Deus, a inserir no pecado. Hoje você vê o conceito de quê? De destruição de famílias, hoje se tornando comum, né? Não posso dizer normal, porque normal não é uma normativa, mas se tornando comum a destruição da família contra os princípios bíblicos, né? Você vê a destruição desse patrimônio, dessa criação, e isso nós não devemos aceitar. Ah, glória a Deus. O nosso segundo subtópico desta maravilhosa lição nos diz: o amor é a marca dos filhos de Deus. Então, devemos pensar sobre isso. Que amor nós estamos levando? O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação do amor de seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus se nós amamos uns aos outros. Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Deus é invisível, mas seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor mútuo. Eu não sei você, mas eu não nasci no lar evangélico. Nós não conhecíamos a Cristo. Mas através de uma irmã que demonstrou o amor de Cristo pela minha mãe, que fazia parte de outra denominação, de algo que não estava favorecendo a nossa família, mas sim a destruição, aquela irmã demonstrou o amor, não com palavras, mas com ação. É por isso que a nossa lição está falando que a humanidade só vai conhecer a Cristo através de nós. É por isso que diz aqui nesse segundo subtópico, diz a marca do amor de Cristo. E que marca nós estamos levando? Muitas das vezes nós estamos levando marca somente do egoísmo, a marca somente da troca, a marca somente dos meus interesses. E a marca de Cristo estamos deixando de lado. Quando algo vem contra nós, o que é que nós colocamos logo à nossa frente? A raiva, o ódio, o rancor. Mas essa não é a marca de Cristo. Nós temos sim, porque somos seres humanos, não somos perfeitos. Mas a marca de Cristo, através de nós, vai ser o amor. Glória a Deus. É interessante esse nosso segundo subtópico, que justamente ele vai nos ensinar que todo crente que tem o Espírito Santo, aceitou a Jesus Cristo e Deus opera
em sua vida, ele ganha uma marca, uma Glória a Deus. identidade, né? Verdade. Ele é o diferencial. E aonde ele chega, ele sempre vai se tornar evidência, sempre ele vai ser um ponto de referência, sempre as suas atitudes vão ser diferentes. E isso causa coisas positivas e coisas negativas, né? No sentido de você ser perseguido, você ser contestado, ser criticado, né? Por causa que a gente não busca benefícios próprios. Nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nós buscamos primeiramente que Deus seja glorificado, né? Verdade. É esse que é o nosso interesse. E aqui em João, ó, capítulo 13, versículo 35, o nosso texto ele diz assim, ó, versículo 35: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Glória Então, a Deus. uma das grandes identidades que a igreja primitiva era conhecida era justamente nesse amor mútuo, né? Porque era um contraste que, quanto à sociedade daquela época, que nós vamos ver que era o Império Grego, ele não tinha uma política, ele não tinha um tipo de governo, de leis que amparasse as viúvas, os órfãos, essas pessoas que se sentiam abandonadas, né? Mas o cristianismo, ele chega e supre justamente a necessidade dessa sociedade. Como é que estamos demonstrando o amor pelas pessoas hoje que se encontram caídas, que se encontram muitas das vezes numa enfermidade, irmão, ou que muitas das vezes chega na nossa igreja ferida, machucada? É isso que Deus está falando. Qual marca nós estamos levando? Isso nós estamos vendo até mesmo dentro das nossas igrejas, que muitas das vezes nós olhamos para uma pessoa que chega ali até suja, precisando tomar um banho, precisando não só de um alimento espiritual, mas sim ser cuidada, ser tratada. E qual o amor que nós estamos demonstrando somente de palavra? Não era este amor e não é este amor que Jesus nos ensina. É o amor do cuidar, é o amor do tratar. Mas antes de qualquer coisa, se você está passando por alguma situação, seja ela financeira, psicológica, emocional, eu quero te dizer que Jesus, ele cura, ele sara e que ele está de braços abertos para te dar este amor. Sim, e é interessante que a demonstração desse amor é a maior pregação do Evangelho. Que às vezes a gente pensa que pregar o Evangelho é verbalizar ele. Verdade. E sendo que o Evangelho é muito mais pregado com a vida do que com palavras. Aqui em João capítulo 8, versículo 29, diz assim, ó: Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, Jesus ele sempre demonstra justamente esse interesse de fazer a vontade do Pai. Jesus ele não falava a vontade do Pai, ele fazia a vontade do Pai muito mais do que falava. Por quê? Porque Jesus entendeu, ele sabia que ele iria conquistar muito mais pessoas vivendo do que falando, né? Glória a Deus, irmão. E aqui também diz em 1 João, capítulo 3, o versículo 10, olha o que diz: Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, o amor é o mandamento. Uma palavra forte, né? Se você não pratica o amor, desculpe eu dizer, você está servindo o diabo, né? E nós, estudando essa lição na nossa casa, isso leva até para a nossa vida, refletirmos todos os dias, irmão. Nós que estamos aqui na EBD em família, irmão, nós todos os dias aprendemos a palavra do Senhor e ela nos leva, ela não muda. Ela desde a antiguidade, ela é uma palavra viva e eficaz. E que se ela não mudar a nossa vida, irmão, desculpa eu dizer, nós estamos servindo ao diabo. Nós estamos servindo aquele que veio para roubar, matar e destruir. E ele não vem buscar a tua vida financeira, não. Ele quer a tua alma, ele quer a nossa alma. E por isso que todos os dias nós temos que viver a prática do amor do Senhor para nós mesmos
e para o nosso próximo e para a nossa família. E é interessante que a responsabilidade que nos traz, né, da prática desse amor, seja lá onde ou que situação que nós encontramos. Em 1 João, capítulo 4, versículo 7 e 8, que diz assim, ó: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor ou Glória a caridade. Deus. E aqui achei interessante esse resumo dessa explicação desse texto que nós lemos, que ele diz assim, ó: o amor é a essência da regeneração de um pecador. O que é regeneração? É aquela transformação, é aquele nascer de novo que Jesus disse para Nicodemos. Então, quando isso se torna evidente, é a maior prova de amor na vida daquele cristão, né? E é muito interessante isso daí. Glória a Deus. E o nosso terceiro subtópico, irmão, ele fala: fomos amados primeiro. Nós não merecíamos esse amor, mas ele nos amou. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, que está em 1 João 4,19. Isso indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são resposta à iniciativa incondicional do amor divino. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Fomos amados, irmão, no pior estado possível, em pecado, e recebidos como filhos em Jesus. Esta é uma palavra muito forte e que eu fico meditando verdadeiramente. Nós fomos amados pelo amor incondicional e ele nos encontrou no pior estágio de nossa vida, quando nós ainda não tínhamos nenhuma direção ao seu caminho. Ele foi ali e nos amou primeiro, não porque nós éramos merecedores, não, mas ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E como é que nós olhamos para a beleza que o Senhor criou, que estamos aqui nessa praça, se não fosse o amor do Senhor, quem éramos nós e que seria de nós? E é interessante esse nosso terceiro subtópico, que refuta a ideia de que muitas pessoas, às vezes, eles se declaram que eles decidiram procurar a Deus, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim: não, eu chegou um dia que eu decidi me entregar, como se todos os méritos fossem da própria pessoa, né? Em permitir que Deus viesse a amá-lo, né? E na verdade não. Deus ele nos amou antes mesmo de nós de literalmente se aproximar de nós. Em Efésios capítulo 2, o versículo 4 e 5, diz assim, ó: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estávamos nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, antes de Deus se aproximar realmente de nós, Deus ele já nos amou. E antes da nossa redenção, diz a nossa lição, houve uma cruz sangrenta preparada por amor. Se você for ver, irmão, Jesus ali naquela cruz, ele não olhou para a chicotada, ele não olhou para a cruz, mas ele olhou para nós, para aqueles que o estavam crucificando. Então eu quero que você medite nesta palavra, como nós devemos agradecer e qual a melhor forma de agradecer. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 14 e 15, porque diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morrer por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então jamais nós podemos dizer aqui
sobre a nossa lição o amor de Deus na nossa vida. O amor dele foi imenso por nós. O amor dele por nós, ele ressuscitou por nós. E eu quero dizer para você, através desta lição, e através também para a minha vida, que todos os dias nós temos que ser agradecidos ao Senhor. Agradecer ao Senhor, irmão, não de lábios, mas de ação, com atitude, com amor ao próximo, com amor àquele que nos odeia. Não é fácil, irmão, mas somente através do Espírito Santo de Deus que vamos vivenciar este amor. Vamos ser gratos ao Senhor, porque o dia de amanhã não pertence a nós e nem daqui a pouco pertence também. Eu quero que você reflita sobre esta lição e que ela não venha mudar, mas ela venha fazer parte da nossa vida, a palavra do Senhor. Glória a Deus. E nós estamos chegando ao fim, uma lição bastante agradável, bastante de aprendizagem, né? Como a Thalita enfatizou, essa lição nós estudando, ela impactou bastante a nossa própria vida, nos traz uma consciência, não somente no sentido relacional, mas também no sentido de testemunho, de vivência, né? Verdade. Porque às vezes a correria do dia a dia faz com que nós venhamos nos esquecer dos princípios de Deus e a gente, sem se aperceber, começa a praticar coisas que não coincidem com a palavra de Deus. Então, amados, chegando ao final desta lição, nós só temos que agradecer ao Senhor através desta oração. Vai ser uma oração de gratidão, amado, pelo que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Agradeça ao Senhor por aquilo que você ainda não recebeu e desde já enfatizo aqui com você mais uma vez. Curta, compartilhe, comente no nosso canal. Nos abençoe a proclamar o Evangelho do Senhor. Que a internet, irmão, é uma porta para aqueles que estão aprisionados, que estão sem esperança. E você pode ser este canal de bênção. Querido Senhor, nós somos gratos a Ti por esta lição. Nós não éramos merecedores, Não éramos mesmos. mas o Teu amor nos alcançou. E aqui estamos para dizer que Tu és o nosso Pai, o nosso amigo, e que Tu venha nos ensinar a compreender aquilo que ainda não compreendemos. Sabemos que não é fácil, Senhor, mas que possamos vivenciar o Teu amor com gratidão ao nosso próximo e entendendo que o Teu tempo não é o nosso tempo e que a nossa vontade não é a Tua vontade e que o nosso querer não é o Teu querer. Nos ensina a ouvirmos a Tua voz e a sujeitarmos o nosso corpo, Senhor, ao Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te somos gratos por mais este momento e abençoa cada inscrito, cada irmão e cada um que está nesta lição. Em nome de Jesus. Amém.